Life was like a box of chocolates. Run, Forrest, run! GambiCast. Oi, amigos, tudo bem? Tá começando o GambiCast. Será que eu deveria ter falado isso? Não sei, né? Acho que eu usei o bordão de outra pessoa. Mas tudo bem, porque eu sou o host. Esse podcast é produzido pela galera da Gamp Casa Criativa, que é mais do que uma agência de publicidade. A Gamp une comunicação, design e inovação de conteúdo para entregar resultados surpreendentes, que todo mundo já conhece esse slogan mais amado do Spotify e do iTunes e dos agregadores todos. Eu sou o Matheus Martins, redator do Team Gamp, e está comigo a coordenadora de atendimento, Ellen Rich. Oi, Ellen. Oi, amigo, tudo? É disso que eu tirei, agora eu lembrei. Achei que eu tinha criado. Tô aí de volta. Copiador. Tamo aí, o diretor de arte, Eduardo Brown. E aí, Edu? E aí, tudo bom? Tudo bem, obrigado, tô bem. E tu? Não, tudo certo. Tá bom então. O diretor de arte e assistente de criação, Roger Ochoa. Olá, voltamos, Roger, parte 4. Essa saga vai longe. Vai longe. A jornada do herói. Do atendimento, Mitch Brogni. Oi, Mitch. Hello, people. Tudo bem? Tudo bem, Mitch, e contigo? Ai, tudo bem mesmo. Então tá bom. O mídia, Renan Vargas. Oi, Renan. E aí, pessoal, vamos lá. Mudou o bordão. Mudei o Cada bordão. é É criativo. que eu esqueci E aí, o que eu pessoal? tinha feito antes. Antes era um gaúcho, agora é um mineiro. Esqueceu da semana passada, é que já passou uma semana, né, gente? A gente esquece as coisas. E o diretor de design e criação, Maicon Dias. Oi, Maicon. Fala, galera. Hashtag tamo aí. Hashtag tamo aí, hein? Hashtag oficial do GambiCast. Tamo aí. Sobe a tag! A gente grava o nosso podcast no estúdio Onyx com técnica de áudio do Betinho. Betinho! Esse é o Betinho. E participe desse programa, Gampinauta. Segue a gente no Twitter, no arroba. Arriba. No Arriba Gamp também serve. Toda a nossa comunicação, ela tá sendo feita por lá. Então, se quer falar com a gente, é pelo Twitter, tá, ouvinte? Porque a gente vai ler uns recadinhos agora dos nossos Olha Gampinautas. só, mas de novo? Sim, então para de chegar nos e-mails da Gamp. Caixinha de e-mail lotada. Eu não consigo dar dois passos no shopping que já me O para. telefone não para, meninas. São muitas cartas, né? Meninas e meninos também, tudo Eu bom. não consigo mais andar na rua. Não dá, Não todo dá. mundo reconhece o Na Renan. padaria, né? Olha só, vamos ler então o primeiro recadinho, que é da Beatrice Costa, @xBeatrice Costa. Mandou @, segue lá, Beatrice Costa. Olha só o que ela fala. Episódio muito bom. Fiquei reflexiva sobre minha relação com as pessoas que eu sigo e o que eu acabo consumindo a partir disso. Seja em forma de produto ou opinião. Ouçam. Ela tá falando sobre o nosso episódio dos influencers que não influenciam. Ah, que massa. Volta uns episódios. Influenciamos ela, porque nós somos influencer também. É isso aí, muito obrigado, Beatrice. Um beijo, um abraço para você, não é? E agora, um seguidor, um Gampinauta, é o Matheus Gross. Mas aí tem um problema. Porque nós, Matheus, nós temos que defender o nosso próprio nome. Porque é válido o Matheus com TH. Esse aqui tá sem H. Então eu sugiro fortemente ele reconsiderar essa situação na vida dele. Mas enfim, falando sobre o nome, sobre a mensagem dele. O que foi, Ellen? Não entendi. Os meus ouvintes entenderam o que eu disse. Ok. Os Mateuses Ok, Os Mateuses. exatamente. Olha o que ele fala. Curti sim, os caras são cabeça. Isso é um elogio muito bom. Somos inteligentes, falamos algo, informamos alguma coisa, né? Isso. Muito obrigado, Matheus Gross. Very good. Very good. Mais um ouvinte, mais um Gampinauta. Abre aspas. Que sei que tem uma frase aí, tá? Cara, tava ouvindo o podcast que tu participou. No caso, o Renan. Eu. Vi que a Marcela, namorada Minha do namorada. Renan,
compartilhou e fiquei ouvindo enquanto trabalhava. Muito bom, curti. Alan Machado. Aê, Alan. Valeu, Alan. Grande Alan. Grande Alan, um influenciando. abraço pro Alan. Um Renan abraço e e um beijo pra Marcela Alan. influenciando Renan e vidas. Marcela, um beijão pra minha namorada. Marcela, Que fofo. Querido. Marcela vai estar aqui na próxima semana, inclusive. O Renan não vai estar a Marcela. Vai estar a Marcela, que influencia muito mais que o Renan. E por último, nós temos mais uma Gampinauta. Olha essa mensagem. Ou melhor, escuta essa mensagem. Uma das melhores coisas de ser da comunicação é poder estudar e trabalhar com memes. Muito obrigado. Episódios bombando, hein, Matheus? Episódios bombando. Muito obrigado, @AmandaMotaRP pela mensagem, se referindo ao nosso grande episódio sobre humor e memes na comunicação, como os dois que estão hoje. Né? Saudades desse episódio, foi só zoeira. Esse episódio foi bom, foi muito bom. E eu te lembro que você pode ouvir o Gampcast pelo Spotify, iTunes e agregadores. E não esquece então de seguir a gente no Twitter, no @Gamp, fechou? Porque, escuta bem, Gampinauta, nós estabelecemos uma meta aqui. Precisamos de 100 Gampinautas até o final do mês. E essa tarefa está contigo, está nas tuas mãos para compartilhar com as galeras, com a família e com todo mundo. Fechou? Tamo confiando. Ok, então vamos falar do episódio de hoje, porque hoje é sobre storytelling. Uou. Isso aí, aquele momento em que a gente se apaixona por um produto ou um serviço através da história contada pela propaganda. Quem não lembra das campanhas de final de ano do Zafari? Emocionantes. Todo mundo tem alguma campanha que marcou, que emocionou ou mesmo divertiu. Então, episódio de hoje... Eu vou te emocionar, sim! Olha. Essas chamadas são ótimas. Bom, falando sobre storytelling, é muito mais fácil compreender visualmente, né? Mas como estamos num podcast, vamos tentar falar através de palavras. Então, Ellen Resch, Ellie, como tu enxerga e como tu conceitua storytelling? Fala aí. Então, primeiramente, tô muito feliz de estar usando meu TCC pra alguma coisa. Então, eu fui lá, tirei a poeira dele, porque eu fiz ele sobre storytelling. Então, sei um pouquinho disso, né? Referencial teórico. Referencial teórico, 2 capítulos só disso. Então, pra quem não sabe, storytelling é uma palavra da língua americana que significa contar histórias. Então, é ter a capacidade de tornar histórias relevantes. Vem da expressão tell a history, que significa contar uma história, e também de storyteller, que significa o contador de histórias. Então, basicamente, esse termo que a gente usa na comunicação significa narrativas ou histórias, tá? E, para conceituar um pouquinho, Tomás, por que a gente fala disso e por que esse termo está sendo tão utilizado hoje na comunicação? Porque é já da natureza do ser humano, né? O ato de contar histórias surge desde os primeiros traços da humanidade, onde os homens da caverna sentavam em volta da fogueira para um ouvir a história do outro, não necessariamente com palavras, né? Desenhos e mímicas. E a partir da evolução do mundo, foi se desenvolvendo através da Idade Antiga, os gregos e egípcios, da Idade Média, da Idade Moderna. Então, tudo que fala de histórias, nossa base, né, vem disso. De contar histórias. E falando e pensando em storytelling, a gente não tem como não ligar com Jornada do Herói. Com certeza. Certo, Maicon? Com certeza. Qual a importância de ter isso em mente na hora de contar uma boa história? Até antes, eu vou fazer um adendo antes de entrar na Jornada do Herói. Talvez alguns aqui sabem, outros não. Acho que já fui questionado várias vezes sobre isso. Mas a origem do nome Gump. Olha só. Isso aí Isso vai ser revelado? Mistério. Agora? Isso é revelado isso é um agora? storytelling. Será que tem a ver com a Storytelling da nossa... Gump. Isso é um storytelling. Para. Revela só no final do programa. Revelação. Segura até o Assim, final. Segura até o final, cria expectativa nos ouvintes. Boa. No final, Isso, revelo. no final. Então tá, Peraí, quem eu quer vou saber? até anotar aqui pra não esquecer. Tu me questiona. Revelar porque existiu. Da Jornada do Herói, fala aí. Vamos lá, então, na Jornada do Herói. Bom, a Jornada do Herói, ela é um modelo de contar histórias, né? Existem vários diferentes modelos, mas o Jornada do Herói, vamos dizer que é o mais clássico de todos. E é onde, basicamente, a grande maioria dos filmes
ele é representado, né? Na jornada do herói, são várias fases. Vamos pensar num filme, são várias etapas que acontecem ao longo do filme. Só que isso a gente pode usar também para contar uma história de uma marca, para contar uma campanha, para contar qualquer coisa, né? Então, assim, no início a gente apresenta sempre aquele cenário muito comum, aquela coisa que as pessoas estão vivendo, né? O dia a dia delas, e daqui a pouco a gente convida a pessoa para uma nova aventura, para uma mudança de vida, para algo diferente. E às vezes ela tem a etapa que ela recusa, que ela diz não, que ela tá acomodada, ou daqui a pouco um mentor chega e diz não, tu tem que mudar, tu tem que tomar a frente. E daí ela começa a encarar esse desafio da mudança, ela percebe as dificuldades que ela ocorre durante esse desafio. E muitas vezes aqui são os momentos de clímax, tanto de filme como de propaganda, né? Que é a grande dificuldade, que é o grande momento, assim, do precipício, que a coisa tem que rolar, né? E daí chegou o auge e daí a mudança ocorre, né? Ocorre e daí tu acaba voltando para um cenário de caminho de volta, onde tu vai voltar para um novo modelo de vida, né? Então, talvez aqui vocês devem ter se lembrado de inúmeros filmes onde isso é usado, né? Esse mesmo modelo é usado. Só que isso também pode ser usado na publicidade, para fazer qualquer roteiro, qualquer campanha, qualquer trabalho. Ele é um modelo que é muito fácil de ser assimilado pelo público entendido e ele é fluido, né? Tu consegue contar uma história com início, explicação, meio e um final que te bota lá pra cima. E um exemplo de sucesso é o Star Wars, né? Que usa a jornada do herói, porque quem criou essa teoria foi o Joseph Campbell, né? E ele tinha estudado, então, vários mitos ocidentais e ele percebeu um padrão. Opa, tem alguma coisa que se repete por aqui. É o monomito. Isso aí, ficou conhecido como monomito e aqui a gente chama de Jornada do Herói, né? E aí ele escreveu esse livro em 49 que chama O Herói de Mil Faces. E alguém entregou na mão do George Lucas, né? Não, na verdade, o George Lucas chegou ao conhecimento dele esse livro quando ele estava desenvolvendo o primeiro filme, né? O lá de 1977, que começou em 74. E aí a gente consegue perceber várias influências dos conceitos do Joseph Campbell na história do Star Wars, né? Então o Luke tá lá, ele tá numa fazendinha com os familiares, até daí vem o R2-D2 com a mensagem de uma princesa, o chamado pra aventura, daí no primeiro momento ele nega, daí depois ele vai, e aí acontece toda essa jornada que o Maicon falou, tá muito bem estruturada em Star Wars, não só no primeiro filme, mas também nos outros. Inclusive, nos outros filmes, a partir ali de 80 e 83, isso ainda tá mais impregnado, né? Porque daí o George Lucas, ele teve contato pessoal com o Joseph Campbell, né? Então essa ideia ficou ainda mais nítida na produção da franquia. Inclusive, depois que ele falou que ele tinha usado esse livro como referência, relançaram, o livro ficou muito popular e relançaram com o Luke na capa, né? Exato. E, na verdade, se for parar pra analisar toda a base de filme, tu vai conseguir interpretar essa jornada do herói. Talvez não com todos os passos, mas sempre vai ter os 3 passos, que é o começo, que é o esqueleto, né? Daí ela é adaptada conforme a característica de cada narrativa. E o legal é que essa jornada daí ajuda a gente a construir o material, né? Porque ele te guia os passos que tu tem que construir para entregar uma boa história. Um dos cases que eu acho mais legais da Gump de citar que a gente conseguiu botar isso em prática foi com a do design. Se a gente pegar o vídeo que apresenta a marca, ele realmente foi construído em cima da jornada do herói, né? Do mundo comum, do convite para mudança, dos desafios, do convite para o público e de um novo cenário no final, né? Gente, a gente falou muito curtinho, mas a jornada do herói, assim, clássica, ela é feita por 12 atos. Né? Então, a galera quer se aprofundar nesse tema, realmente busca, é super bacana. E desculpa se a gente acabou de fazer vocês, quando olharem um filme, lembrar da jornada do herói daqui pra frente. Vai ficar trabalhando mas realmente, serve como um guia pra nós, né? E é legal buscar um pouquinho mais de informação e ver esses 12 atos, porque com certeza vai começar a analisar todo o filme, toda propaganda, qualquer historinha, tu vai conseguir identificar isso. Muito mais crítica também, né? Tu consegue analisar de uma forma mais interessante. Mas falando sobre storytelling, storytelling e memória, eles são sinônimos ou devem ser sinônimos pra vocês? Assim, por exemplo, campanhas históricas com storytelling, como vocês enxergam esses 2 elementos? Total. Eu acho que é com uma boa história que ela entra na tua memória, né? Até tem uma frase de Neil
Gaiman, é um autor britânico, e ele fala assim: histórias lidas no momento certo jamais te abandonam. Você pode esquecer o autor ou o título. Pode até não lembrar precisamente do que aconteceu, mas se você se identifica com uma história, ela continua com você para sempre. Né? Então tu sempre vai lembrar daquela história. Eu acho que quando na comunicação a gente atinge esse nível, é a mesma coisa. Tu pode não lembrar do nome da marca, talvez, tu pode não lembrar de exatamente qual é que era o produto vendido, mas tu lembra a história. Tem uma parte psicológica também sobre isso, né? Que o nosso cérebro processa de forma diferente. Então, quando tu lê um fato, tu lê informações em linha reta, apenas uma parte é acionada, que ela vai decodificar o significado do que tu tá lendo. E quando tu lê uma história, ou muitas partes linguísticas são ativadas, e por isso que é mais fácil de recordar, porque tu ativa a tua memória e vai puxando e vai associando outras coisas. Então, o storytelling tem muita força, qualquer história que tu conta tem muita força de ativar a memória e ficar guardada mesmo. É como assim, eu quero fazer uma propaganda me inspirando na Wikipedia, que dá dados, eu vou fazer uma comunicação só com dados, ou eu vou me inspirar em Hollywood, que eu posso vender um produto contando uma história. Tanto que a gente fez uma dinâmica lá na agência, há um tempo atrás, com um cliente, para ter uma integração da nossa equipe com a equipe deles, e daí o Michael propôs pra gente se conhecer. Então, formava duplas e se apresentava. Daí, o que tu ia pensar? Eu vou falar minha idade, meu nome, minha profissão, desde quando eu tô na Gump. Mas não, era pra contar duas histórias que aconteceu contigo, de verdade, 2 fatos sobre tu, de verdade, e uma mentira. E a Só que era através de história, né? Tu tinha que contar uma história. Eu vou viajar no final do ano porque não sei o que. E daí a pessoa tinha que adivinhar, tipo assim, qual que era a verdade e qual que era a mentira. E depois ficava guardado na memória. Se eu falava assim, o fulano, aquele que vai viajar, não sei o quê, tipo, é o que fica gravado, guardado né? na memória. Acho que principalmente quando rola empatia, né? Quando tu te identifica com alguma coisa, tu fica mais sentimental e tu vai guardar muito mais na memória, né? Por isso é normal tu ver pessoas na rua e tu lembrar de histórias dela, mas não lembrar o nome. Não lembrar o nome da pessoa, Né? O próprio Galvão Bueno, ele já deu entrevista dizendo que ele narra contando história. Que quando ele vai narrar um jogo de Copa do Mundo, um jogo de campeonato importante, Libertadores, enfim, ele gosta de criar o herói e o vilão. Então, por isso que as pessoas gostam tanto dele narrando. Por mais que ele não seja o melhor narrador há muito tempo, já tá... Né, já não tem... Mas ele criou o modelo Galvão Bueno de narrar, né? De narrar que hoje em dia tu vê um jogo da seleção sem o Galvão narrando, chega a ser até estranho, entendeu? Cadê o Galvão? Cadê o Galvão? E ele cria esses mitos, né? Que nem o Ronaldo e todos esses caras na voz do Galvão, eles viram o Neymar, o Luke Skywalker. É como a Mitty falou, a história cria uma empatia, uma identificação, porque ela sai da zona do sou, oi, essa é minha marca, eu sou assim, da zona pro somos, né? Sou que nem tu, vamos juntos, é aquela coisa de trazer pra perto. Identifica, né? Por isso que o storytelling é uma ferramenta muito poderosa, só que tem que saber usar. Exato. Com jeitinho. Porque ela não vai ir só num vídeo, né? Não, eu vou fazer um vídeo e vou entregar no vídeo. O storytelling, ele pode ser desamarrado, né? Espalhado por toda a comunicação da marca. Ela vai na rede social, ela vai no ponto de venda, porque é contar uma história, né? Tu tá contando a história, a hora que o teu vendedor tá apresentando o produto da tua marca pro cliente, ele dizer que, esse produto tem a característica A, a característica B e C, né? Ou, cara, esse produto tem uma história. Peraí, deixa eu te contar. E o cara começa a contar a história do produto. Qual tu acha que vai ser a maior motivação pro cliente final comprar? Dados ou história? História, né? Hoje meio-dia nós estávamos almoçando lá na Gump e foi tu, Edu, que comentou do Air Guitar, do Kiss. Conta aí pra tu ver, pra tu ver storytelling, né? Não, cara, o Kiss é marqueteiro pra caramba, né? A banda Kiss. E eles vendem tudo quanto é tipo de produto, de caixão até boneco da Hello Kitty. E aí eu tava contando que eles têm a cordas pra air guitar, né? Que é um saquinho com vento. Que são as cordas. Que é air guitar. Exatamente. E vende? E vende. Eu compraria, inclusive, se alguém estiver vendendo. Me contate. Um pouquinho influenciado. Bom, mas história, então, é algo que gera identificação e também desperta a emoção. Então eu quero saber qual a importância destes sentimentos sobre o público, da emoção, da identificação. Eu vou te dar essa resposta baseado num vídeo, numa campanha que me emocionou. Porque a gente, quando é publicitário, infelizmente a gente vicia o nosso olhar, né? Toda campanha, toda propaganda que a gente assiste, a gente já tá com um olhar crítico.
olha ali a luz, olha ali, falhou nisso, será que foi bom? A gente tá sempre com esse olhar de avaliação. O orçamento foi tanto. O orçamento foi tanto, né? Foi baratinho esse orçamento, não deu pra gastar muito. Mas, cara, quando eu olhei o vídeo da Sofia da Panvel, né? Eu já tive, inclusive, eu já conversei com o próprio pessoal da Panvel e pude transmitir meu humilde feedback sobre a propaganda, né? Eu me lembro até hoje onde eu estava, como eu estava sentado, com a minha esposa ao meu lado, com a minha cachorrinha junto com a gente no sofá. E, cara, terminou a propaganda, eu e ela estávamos chorando. E eu disse assim pra ela, eu tenho que... Na época não tinha Instagram ainda, mal e mal direito, eu acho, eu não tinha usuário, mas eu fui direto pro Facebook pra procurar ela pra olhar de novo, né? E foi uma propaganda que me emocionou. E tu pensa assim, Panvel vende coisa pra pet? Não vende, né? Ela não vende coisa pra pet, ela é uma rede de farmácias, né? Mas toda aquela história estava assimilada a um propósito e a uma mensagem que ela queria passar. E aí é o ponto que eu acho que tu pega o gancho para emocionar o cliente, é a mensagem, né? Um filme, ele passa uma mensagem, né? Uma propaganda, ela vai passar uma mensagem. Que mensagem tu quer passar? Como é que tu vai criar uma história que essa mensagem emocione? Porque, de novo, se ela for fatos, ela vai bater na parte consciente da memória e pronto. Agora, cara, quando ativou o emocional, eu fui pro choro. Eu tava recolhendo as lágrimas e dizendo, pá, que do caralho essa propaganda. E abraçando a cachorrinha. Né? E o dog tava chorando também. E a minha esposa, então, ela tava lavada em água, né? De tanto que ela chorou. E, cara, eu não cansei de olhar essa propaganda inúmeras vezes. E depois virou notícia quando a cachorrinha morreu. Né? A cachorrinha, a Sofia morreu. Coisa mais Sim, não, bom, se ela morreu? Morreu. Sofia morreu. Mas assim, pra tu ver como marca. Se me perguntam hoje uma propaganda marcante, pra mim, foi a da Panvel, né? Mas por quê? Porque eu sou cachorreiro, eu tenho mais cachorros em casa, então assim, eu tenho uma relação muito próxima deles. A hora que ela tocou nisso, e ela soube tocar bem, né? Pô, me emocionou, né? O grande objetivo de usar o storytelling na comunicação é conectar, então, com emoção, a marca ao consumidor. Tu vai gerar uma proximidade, vai conectar, vai ativar memórias, né? E vai ser os love markers. A memória de marca surge assim, né? Com experiências positivas, né? Eu tenho um case bem legal também. É uma marca de tênis que tem 3 listras, não vou falar o nome. A Adidas, ela fez uma propaganda, acho que foi em 2006, 2007, com o Messi, que é o jogador que é de patrocínio. O Messi, quando ele era criança, ele tinha uma doença, que ele tinha déficit do hormônio de crescimento, então ele precisa tomar várias vacinas com hormônio para chegar a uma altura mínima, que senão ele ia ser um jogador anão. E depois que ele já estava como profissional, ele já tinha sido o melhor do mundo, a Adidas fez uma propaganda contando essa história. Eu sou o Lionel Messi, eu era criança, eu tinha que tomar injeção todo dia para poder jogar bola, porque senão eu não ia crescer e jamais ia se tornar um jogador profissional. E o slogan da Adidas era, né, Adidas, impossible is nothing, tipo, impossível não é nada. Então, é uma propaganda simples, mas que me marcou muito e achei muito legal essa casou o storytelling do jogador e da marca divulgar isso aí também, né? Aí tem uma coisa que o Roger trouxe que é bem importante, uma palavrinha que não pode faltar, que é a verdade. Então, sobretudo a história, a emoção, qual a importância da verdade no storytelling? Mas será que uma marca inventaria uma história pra vender um produto? Eu fico aqui com esse questionamento. Não deve ser possível. Eu acho que não, cara. Eu também acho que não. Será que tem o alguma Michael coisa? falando da Sofia, na hora eu fiquei pensando, claro, não tem como não te identificar. É a verdade, os caras pegaram uma cusquinha, né? Coisa mais querida. Então, traz aquela transparência, né? E a mesma situação que o Roger trouxe agora, a verdade, tu te identifica muito mais, tu te emociona muito mais, porque a gente sente quando é de verdade ou quando é uma história, né? Então, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade? Boa. Mas eu acho que a gente tá numa era, assim, que a gente procura muita transparência em tudo, principalmente com redes sociais. A gente é muito cobrado por isso, né? Então as marcas têm que ter muito esse cuidado. Diferente de falar de um filme, por exemplo, que tu pode inventar o que tu quiser, quando a gente vai falar de uma marca institucionalmente ou divulgar um novo produto, a gente tem que trazer verdade, não dá pra inventar nada, né? Então,
Eu tenho aqui o caso da Dileto, dos sorvetes Dileto, os sorvetes premium, não sei se vocês conhecem. Eles inventaram uma historinha que acabou não dando muito certo. Eles criaram um personagem fictício, até aí tudo bem. Só que eles criaram toda uma história para contar a origem da Dileto, que daí foi muito além. Eles criaram a história do Nono Vitorino, que ele produzia sorvetes feitos de neve no extremo norte da Itália. Ô, Nono. Desde 1922, daí com a Segunda Guerra ele teve que vir para São Paulo e a partir daí a família deu sequência, né, na Dileto até hoje, enfim. Eles criaram uma história toda muito legal, mas que era mentira. A galera foi atrás, descobriu isso e daí perde todo aquele encantamento, né? Porque como que eles vão falar da origem deles hoje? Não vai ter mais nenhuma abertura pra falar da origem da Dileto ou se for falar por que antes tu mentiu, entendeu? É muito ruim, eu acho que pega muito mal e ficou marcado, né? Daí, claro. Por mais que a marca vá querer dizer assim, não, mas a gente inventou de propósito, entre aspas, né? Mas, cara, era verdade, tu tava vendendo aquilo como verdade na tua comunicação. Em nenhum momento tu não me disse isso. Então, o consumidor se sente enganado, né? Tu tenta encantar ele com uma história fake. É, o que eles trazem, né? Claro, eles depois trouxeram respostas, porque pararam no CONAR, né? Com processo e tudo mais. Eles falam que parte daquilo ali é verídico. Eles estão vendendo um sorvete premium e eles, de fato, estão vendendo. Só que não é isso, né? É o por trás, é a história, enfim. Não deu certo. Muito importante o posicionamento da empresa, né? Tipo, que nem tu falou, vai inventar, a gente inventa persona, né? Mas de acordo com a realidade, com os dados do público da pessoa. Então, o posicionamento, o storytelling serve para reforçar esse posicionamento. Tu pode, a partir dele, dar uma viajadinha e contar e encantar. Então, é essencial para a memória. Então, o storytelling é muito feito para, tipo assim, gerar memória e quando tu te lembra, uma marca de refrigerante, o que tu te lembra? Coca-Cola. E o que a Coca-Cola faz? Juro que eu pensei Dolly. Dolly, né? Dolly. Não, tô falando sério, eu lembro do Dolly. E tipo, se a Coca-Cola vendesse o produto com os atributos dele, ninguém ia comprar, porque todo mundo sabe que faz mal, enfim. Mas o que ela vende? Ela vende felicidade e ela vende o momento em que o produto está sendo consumido. Então isso é uma forma de storytelling. Não vou falar assim, aqui contém 60% de açúcar, sei lá quanto que é. Mas tipo assim, é o momento, compartilha a felicidade. Um pouquinho de câncer. E pegando um gancho do que Ellen falou, como assim... Inclusive tem como a gente falar de elemento que tá no produto contando uma história. A gente tem um outro case muito recente da Gump, que é da cervejaria Delbrau, aonde eles descobriram que na década de 50 se plantava lúpulo em Nova Petrópolis, que era vendido pra Brahma de Porto Alegre. A cervejaria, pra quem não sabe, Delbrau fica em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Eles descobriram que um senhorzinho mantinha alguns pés de lúpulo desde então. Eles foram lá, pegaram mudas, plantaram no pátio da cervejaria, cultivaram, colheram, produziram uma cerveja da linha Beer Lab, que a gente inventou junto com eles. E só que para divulgar, o que eles fizeram? Eles resgataram toda essa história da cidade que para muitas pessoas nem era conhecida, né? Resgataram, contaram, fizeram... foi feito um vídeo e também foi feito um documentário de 15 minutos que conta com mais detalhes tudo isso. Então, assim, tu encanta as pessoas pela história. E quando a gente lançou o produto, muita gente veio perguntar, muita gente veio questionar. Que legal, deixa eu conhecer como é que eu adquiro o produto. Ele trazia história. Agora, se eu fosse simplesmente dizer assim, é uma cerveja de lúpulo plantado aqui no nosso pátio. Tá, e aí? Né? Então, acho que aí são os pontos que como se diferencia usando storytelling. É importante focar, então, no contexto e não no produto em si para engajar o seu público. Exato. Porque o produto é o fim, né? Agora, a experiência é uma porta infinita. Se tu pegar né? a maioria das propagandas que tem storytelling, elas não têm o produto na em propaganda destaque, inserido, né? Fica subjetivo, sabe, até na propaganda. Tem vários casos, o Bourbon, nas propagandas de Natal.
sabe? Tipo, Não mostra o mercado, não mostra... Em nenhum momento aparece a É. família indo no Bourbon fazer compras pro Natal, entendeu? Propaganda de Natal da Coca-Cola. Tudo bem, lá tem a lata de refrigerante Papai Noel tomando. Mas mesmo assim, eles não focam no refrigerante. Eles focam no clima de Natal. Então é sempre o clima, o ambiente que envolve aquilo pra contar a história, né? Cara, a Coca é precursora, né? A contar histórias, né? Vamos lá, a gente tá chegando próximo de uma época de Natal, né? Então, se tu tá ouvindo o podcast, já passou o Natal, tá sabendo quando a gente gravou, né? Mas, assim, foi a Coca-Cola que inventou o Papai Noel. Né? Papai Noel não existe. Não, ele é... Vai, eu já quebrei o coração As da Ellen crianças- 2 vezes As nesse crianças vão episódio. ouvir isso, A mãe. Sofia já foi... Sofia morreu e o Papai Noel não existe. Só que falta dizer Então, tu que vê o assim- coelhinho da Páscoa também não existe, tem demais. Né? Não, Lembrando não. que tem a história do nome da Gump, que pode, né? Fica ligado! Fica Opa, ligado. opa. provocar fortes emoções também, né? É. Será que a Gump existe? Tu não vai me decepcionar, né, Michael? Isso não é mais Será que o Gumpcast existe? Será que a gente existe? Será que a gente existe? É tudo um storytelling. Mas olha só, a Endeavor Brasil publicou um artigo que fala sobre que o storytelling separa as marcas que vêm a passeio daquelas que vêm pra ficar. O que vocês acham dessa afirmativa? As marcas que ficam na nossa cabeça é as que entraram na nossa história, né? E as que permanecem, que não estão a passeio, estão toda vez reforçando o storytelling e o conceito de marca. Porque tu só vai entrar na cabeça do consumidor se tu for coerente o tempo todo com a tua história pra ter aderência. Agora, se toda hora teu storytelling é diferente, a tua forma de comunicar é diferente, como é que tu vai entrar na cabeça deles, Isso né? é interessante, Maicon, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Gumpcast, que é o quê? Todo mundo junto? Propósito! Eu ia falar polêmica. Também tem isso, mas é quando essas coisas se encontram, quer dizer, o storytelling tendo a ver com um propósito, Tudo a como ver. isso se encontra? Eu acho que agora eu pego o gancho pra poder também falar dos elementos do storytelling, né? O propósito, ele tá diretamente encaixado na área da mensagem. A mensagem que tu quer passar tem que estar alinhada com o teu propósito. Então, quando tu vai fazer um trabalho, seja ele um simples post de rede social, né? Qual é a mensagem que tu vai passar ali? Né? O que tu vai entregar? Essa mensagem alinhada ao teu propósito é que vai aderir ao público. Daí, depois disso, a gente tem que entrar em que ambiente que isso ocorre, quais são os personagens que vão estar nessa história. Vai ter algum conflito? O conflito não necessariamente é negativo. O conflito é aquele momento de questionamento pro próprio público, dele usar, dele não usar, dele comprar, enfim, né? O propósito tá ali e tá no principal elemento que eu acredito do storytelling, que é a mensagem, que tu tem que acompanhar e construir junto com os outros para montar toda a tua historinha. Inclusive tem um termo que é story doing, que seria o mais aliado ao propósito, porque o storytelling a gente poderia dizer que ele surge depois que o processo da criação de um serviço ou produto surge, e aí a gente recebe um briefing e comunica aquilo através de uma mensagem no storytelling. E o story doing está mais relacionado com, no início do processo, muito mais baseado na atitude da empresa do que contar a história. Então, a atitude que a empresa tem com aquele produto e serviço que ela está produzindo é a história, né? Seria um passo adiante do storytelling. Não precisa... A gente deu exemplos da Sofia, do Bourbon, que são... Da Coca-Cola. Que são mega produções, né? Tipo, é um filme. É um microfilme ali com Um mega um produção, mega né? filme. Então, não precisa ter isso pra usar storytelling. Tu pode usar nas tuas ações, amarrando, tipo assim, se a empresa defende uma causa, ela vai defender aquela causa em diversas ações. Então, isso vai compor o storytelling dela. Uhum. Por exemplo, tu vai montar uma loja conceito da marca. Cara, a loja tem que contar a história da marca. Se tu for lá contratar uma loja de móveis sob medida, manda fazer um projetinho qualquer, coloca lá, a tua equipe não conhece da tua marca, ela não veste a tua marca. Não... Cara, que história que ela tá contando? Nenhuma, né? Então, assim, a loja que vai encantar e que vai atrair o público é aquela que tem o storytelling. Se ela é uma loja de uma marca, então, cara, ela tem que contar toda essa história, né? Obviamente, contar não é assistir. Eu não vou parar pra olhar um vídeo dentro da loja que conta. São nos pequenos detalhes, são nos pequenos elementos. Se é uma marca que tem toda uma mensagem de sustentabilidade, a loja dela tem que transpirar isso, né? Assim eu vou para uma marca de tecnologia. Como é que eu vou para uma marca de tecnologia que eu chego num lugar que daí não respira isso, né? Então,
Storytelling se espalha pela comunicação inteira. Eu nunca esqueço um professor meu que tava falando sobre design para emoção, e aí ele deu o exemplo do sushi. Ele disse, é fácil perceber isso quando tu compra um sushi numa bandeja branca e come, ou quando tu vai num lugar todo elaborado e tu se sente um samurai, né? Tu tá envolvido na história, tu faz parte dela. Eu falei antes do sair do eu sou pra nós somos, né? E é isso que o storytelling faz. Tem a jornada do herói, então ele faz quem tá recebendo a mensagem se tornar herói. Então ele gera uma empatia muito forte. Tu te coloca no lugar daquilo, tu vive aquilo 100%, sabe? Então é muito poderoso. Não é à toa que a gente se emociona ou sai com raiva, né? Querendo matar alguém. Tu te envolve, né? E aí, tem mais cases que entraram pra memória de vocês e que ao momento que vocês assistem, nem que seja no YouTube, mas te leva pra aquela época, pra aquela infância, pra aquela adolescência aí? Vocês têm alguma campanha, alguma coisa que lembra? Eu queria citar o Star Wars, né, de novo. Porque... Star Wars? O Star Wars! Porque ele é o tema do meu TCC e eu tô tratando disso, né? De como se dá o consumo de produtos licenciados da franquia com base no consumo da força, né? Com base no consumo de todos os conceitos que o Star Wars traz. E o interessante de Star Wars é que é uma franquia que tá há mais de 40 anos, né? Então sempre se renova. Sempre também. se renova. Então isso mostra um pouquinho do quanto a jornada do herói ela pode ser explorada. Né? E o interessante de Star Wars é que ela foi lançada em diferentes décadas, né? Teve a década de 70, teve a década de 99 e agora teve a década mais recente de 2015. Ou seja, são pessoas diferentes que viram os filmes em momentos diferentes, mas que se sentem ligadas pelo mesmo propósito. Então, a força da questão do monomito, né? Que tem muita a questão filosófica da gente trazer elementos que as pessoas se identifiquem como humanos. Né, que são elementos que fazem as pessoas... A gente está muito acostumado a olhar para os outros, a olhar para mitos atemporais na esperança de se desenvolver. Né? E Star Wars tem muito disso, a jornada do herói tem muito disso. Então, por isso que faz a questão da identificação ser tão forte, né? A questão que vai além da emoção, que vai com uma questão de identificação mesmo. Eu vou trazer não vou trazer cases, vamos corrigir, não vou trazer cases. Eu vou citar exemplos, porque a gente tá falando um monte de, talvez, empresa grande, né? Que tá bancando uma agência para trabalhar para ela, enfim, né? Mas eu vou dizer que eu sigo inúmeras marcas pequenas, e marcas que às vezes é o dono e mais um, ou é só o dono, enfim, mas que elas são verdadeiras no seu storytelling. A pessoa vive aquilo, respira aquilo, transmite aquela ideia no que ela faz, no que ela vende, e aquilo me cativa. Aquilo me cativa a consumir a marca, a querer ir no estabelecimento, né? Então, o storytelling ele pode ser praticado por empresas de qualquer tamanho. Não significa que ela é grande, só por ser grande que ela vai poder usar dessa dinâmica, né? Então, é olhar para ela e, cara, qual é a história da minha marca? Né? E que mensagem eu quero passar pro mundo, pras pessoas, né? E vestir essa história. E vestir. E de novo, se tu tá vestindo uma história falsa, o público vai ver. Então, ela realmente engaja se ela conta uma história verdadeira, né? Cara, eu tenho 2 exemplos, assim, que me pegam muito, que acho que é da grande maioria, e com certeza lembra, que é uma do Zafari, também de Natal, com a música da Adriana Calcanhoto, Ficou Assim Sem Você. Sim, do bebezinho chegando. Do bebezinho, da menina esperando e tal. Cara, eu acho que essa... Linda. Linda, né? E outra que é algo que sempre me inspira quando eu vou escrever algum roteiro, algum vídeo, que é da Gol, que eles falam sobre, né, que não são as horas que mensuram as vidas, e sim as vidas que mensuram as horas. E toda vez que eu paro pra escrever algum roteiro e tal, é esse vídeo que eu assisto pra ter alguma inspiração. É certeiro. Né? Pra incrível, tu ver. né? E mensagens que tocam a gente de alguma forma e entram na memória. Aí, cara, a hora que a marca entra na tua memória, ela entra no teu coração, fica muito mais fácil de tu te relacionar com o público, né? Tem uma coisa que nunca tem erro, é a nostalgia, né? Porque, quando mexe com uma rapaz de nostalgia, tu relembrar coisas de infância. O Renan tava falando ali de Star Wars, eu lembrei de Toy Story, né? Sim. Só de tu ver os bonecos e lembrar, eu tinha isso, né? É muito legal. Então, é um filme infantil que acho que tem muito mais adulto que assiste. Em função da nostalgia, é muito legal, né? Vamos falar de Stranger Things, então. Entreguei de quando era a minha infância, né? Com certeza. Mas a hora...
Eu não fui... Quando lançou a primeira temporada, eu não olhei de cara. Mas eu vi falar isso na rede social, compartilhar umas imagens que pra mim tinham aderência. Cara, deixa eu ver isso. Cara, eu olhei a primeira temporada, a segunda temporada, quando saiu a terceira, eu olhei em um dia e meio a terceira temporada inteira, assim, mergulhado. E aquilo... O quanto aquilo gerou depois, virou produto, né? Virou uma marca. E de novo, identifica, né? Tu viveu aquilo ali, tu Tem uma relembra, história, dá né? a parte emocional é muito forte. E se tu olhar o filme todo, tem Jornada do Herói. Todo ele. Todo ele o tempo todo. E às vezes a Jornada do Herói tá dentro de cada episódio, né? Cada episódio ele repete a Jornada do Herói naquele micro-evento. Ele tem que ter o mesmo nível de emoção, né? Exato, cada um. Então, exato. Todos eles. A gente tá indo pro final da nossa conversa, mas eu queria entrar num ponto bem interessante agora, tá? É a hora da polêmica? Agora é a hora da polêmica, antes de conhecer o nome da Gump, os porquês. Ai, tá chegando o momento. Porque eu quero... Eu tô com medo. 13 porquês. Mas é o seguinte, a gente vive hoje uma era líquida, muito rápida, muito passageira, em que as coisas não se consolidam, né? Então eu queria saber de vocês, como fica esse conceito nesse estado moderno das coisas? Realmente através do storytelling que a gente vai reforçar a marca, que a gente vai criar conexão, que a gente vai criar laços? Com certeza, porque é numa era onde as marcas estão bombardeando informação de todos os lados. A gente já falou das redes sociais, né? Então a gente tá ali num lazer e tá vindo marca. Então é onde é o storytelling, uma narrativa que vai te envolver, vai captar tua atenção no monte de informação que tá ali, né? Então com certeza é muito importante. E a magia é ter isso em tudo que tu faz, né? Assim tu vai conquistar, né? Pode ser num feed do Instagram, pode ser num vídeo que tu produziu, na tua loja, na tua embalagem, no teu produto, né? No teu atendimento. Leva esse storytelling pra tudo. A gente falou na semana passada, no episódio anterior, sobre diversidade, né? Sobre algumas marcas também falarem sobre alguma coisa sem propriedade e depois descobrir que não era bem assim. Então tem tudo a ver com storytelling, né? Então tem que estar no storytelling da marca, no propósito, no posicionamento, tudo conectado. Eu tenho um exemplo básico aqui, por exemplo, eu amo o sorvete Ben Jerry, que até abriu recentemente uma loja em Porto Alegre. Pra mim é o melhor sorvete do mundo, mas antes de comer eu já tinha visto um vídeo deles explicando como é que eles tratam as vaquinhas deles, que as vacas vivem no pasto, solta no pasto. Vacas felizes. Tem todo um tratamento especial não usam, tipo, injeções de hormônio, não usam... Todo um tratamento especial do gado que eles retiram o leite. E aquilo me pegou, tipo, poxa, isso que é legal da marca, não é só o gosto ser bom, né? Então, as vaquinhas são legais, né? O Maicon gosta de cachorro, tu gosta de vaquinhas. Então, pet friendly. Isso me conquistou antes de eu provar o sorvete. Hoje eu já comi, acho um sorvete incrível, mas já ficou na minha cabeça a história antes de eu conhecer. Já gera o desejo antes de provar o sorvete. A mesma coisa Starbucks, né? Vende todo aquele conceito americano da rotina, de sair com o copo na rua, atravessando Nova a York, avenida. com pastos, E tipo, não tinha, né? Aqui no Brasil, a gente não tinha contato, só se fosse viajar pra fora. E daí quando vem, tu já adora, né? Só pelo que eles estão vendendo do conceito deles. É isso, tá? Quem pegou as dicas, ok? Porque agora... Ouvinte. Rufem os tambores. Ouvinte, pera aí. Aumenta o volume. Aumenta o volume, tá? Coloca os fones aí, ajeita e tal. Pera aí. Mas eu tenho uma sugestão, que tal a gente deixa pro próximo programa? Aí também não, Aí também não, porque a gente não sabe se vai estar vivo no dia de amanhã. Nada, vamos sentar o pau no episódio, porque a gente criou um spoiler e não entregou. Não, agora se você depositar R$10, a gente vai jogar. Inauguramos nosso PicPay. Se você é membro, vai ter conteúdo. Maicon, a palavra está contigo. Deixa eu tirar o pigarro da garganta. Bom, quando a gente começou a empresa há quase 14 anos atrás, chegou aquele momento, né, que tu senta e diz, meu Jesus, qual vai ser o nome da nossa empresa? Cara, surge num brainstorm inúmeras alternativas, né? E surgiu o Gump, daqui a pouco alguém largou o Gump. O Gump foi largado do filme Forrest Gump, contador de histórias. Olha Por isso, mais a vinheta. Porque assim, na publicidade... Por isso da vinheta, agora eu entendi. Aí, exato. Então, pra quem até hoje não tinha entendido a vinheta do nosso programa, ela é um trechinho do filme do Forrest Gump.
E Run, Forrest, Run, né? Exatamente like a porque boss. a gente acredita que na comunicação a gente precisa contar histórias, né? Só que daí o que a gente fez? A gente pegou o Gump americano e aportuguesou, né? Aquele toque, né? Aquele toque. Ficou em brasileiro. Ficou em brasileiro, cara. Pra não chamar de Gump. De não chamar de Gump, exatamente, né? Então a gente Já transformou pensou? o Hoje a agência Gump. Não, é Gambi. Gambi, Então, assim, realmente acabou ficando um nome próprio, né? Depois a gente foi descobrir que Gump no Oriente também representa um papel. Cara, depois a gente começou a mergulhar pra entender, né? Mas daí que nasceu o nosso nome, né? Contar histórias. Porque afinal, a vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar nela. Eu vou te dizer que eu nunca entendi essa frase. Uma Porque se eu caixa de compro chocolates tem bombons, eu chocolate? sempre... Como não, sempre porque temos o Gump e o Forrest e o Dani que saiu correndo e não veio hoje. Né? As piadas do Roger são sempre velocidade, corrida. Um abraço pro Dani, que não pode estar aqui. saudades. Abraço, Dani. Saudades. Bom, vamos para as nossas dicas. Opa! E aí, Renan Vargas? Mas pera que eu tenho que desbloquear o celular. Então, aí, segura. Então, dentro dessa ideia de emoção, de aproximar os clientes através da afetividade e tal, tem um livro muito legal que é o do Kevin Roberts, que é Love Marks, O Futuro Além das Marcas. Né? Eu tive que ler ele, bom, Foi obrigado. mas eu tive que... Pelo orientador. Mas é aquela leitura prazerosa no final, né? Então é um livro bem legal pra quem quer No se final, quando acabou. Na última página ele é bem legal. Bom, vocês estão querendo me complicar aqui, né? Me ajuda aí, Bateu pô. o livro. Que delícia. Então, pra quem quiser dar uma aprofundada nessa questão de proximidade com os clientes, traz diversos casos da Coca-Cola, da Apple, do McDonald's. Então, dá uma leitura, é um livro bem curtinho e é uma leitura legal. Show. Edu. Então, eu percebi que eu sou um grande fã de música. Quer dizer, eu não percebi isso, mas eu percebi que eu não tinha dado nenhuma dica relacionada a isso. Então, completamente fora do tema, eu quero recomendar o último disco do meu guitarrista favorito, meu novo guitarrista favorito, que é o Cory Wong. Ah, boa. Ele é o Boa. Renan conhece, ele faz parte de uma outra banda que é o Wolfpack. E ele lançou recentemente olha só o nome do disco dele, Motivational Music for the Syncopated Soul. Então, se você é um apreciador de uma boa música, um guitarrista excelente, né? Um funkzinho maroto, americano. Assim, americano, assim, ó, preciso, a mão direita dele é uma coisa realmente incrível de se ver. É uma música da melhor qualidade. Cory Wong. Tá aí, o Cory Wong. Ellie. E eu vou dar uma dica também de um livro que eu tive que ler, mas que depois acabou sendo muito importante, tanto pro TCC, e dou essa dica pra ti também, Renan, que tá fazendo TCC, que é o livro Storytelling, Histórias que Deixam Marcas, do Adilson Xavier. Então, ele é super leve de ler e dá muitos exemplos muito simples de entender. Tem QR Codes ali direcionando pros vídeos que ele exemplifica. É muito bom. Show. Maico. Bom, meu livro também se chama Storytelling, que eu vou indicar. Até a hora que deu a dica, vou ter que catar outra, mas não. O livro é da Carmine Gallo. Ele é muito legal porque ele traz exemplos de várias lideranças mundiais de grandes marcas, de como eles contam histórias. Então, Steve Jobs, o próprio Papa Francisco, Churchill e assim vai, né? Não, das lideranças de todos os tipos, né? Mas, na verdade, o que eles fazem todos os dias são contar histórias, né? Então, vale a pena a leitura, te inspirar em vários exemplos de pessoas botando isso em prática. Show. Roger. Eu vou Show. Eu vou indicar um podcast que é em formato storytelling, é feito pelo Ivan Mizanzuki, que é do Anticast. Ele lançou um podcast para contar histórias. E ele conta a história... O nome do podcast é Projeto Humanos. E na última temporada ele conta a história do caso Evandro, uma criança que foi brutalmente assassinada no Paraná em 92. E, cara, é uma história que te prende muito, muito. Tipo, tem 25 episódios, não acabou ainda. Tá todo mundo alucinado pra saber o final. Todo mundo que encontra o Ivan na rua pergunta: meu Deus, Ivan, e o final? Essa história até vai virar uma série da Globo ano que vem. Mas, cara, vale muito a pena, é muito bom. E é muito bem produzido, né? É muito bem produzido. A forma que ele tá contando, tá segurando as pessoas a ouvir 35 episódios. Ele conta a história, daí ele insere os áudios que estão registrados do processo, da época. Cara, é sensacional. Eu nunca vi uma história tão bem contada. É quase uma radionovela, assim. É quase uma radionovela, então vale a pena pra quem gosta de mistérios. Tem umas partes que são meio fortes, que ele descreve o assassinato, então... que esteja um pouco fraco, cuidado, mas ele avisa quando vai falar alguma coisa assim.
mas vale muito a pena. Projeto Humanos Casa Evandro, tá no Spotify. Inclusive, teve um dia que eu tava ouvindo, eu fiquei, tipo, meio com medo, assim, meio um negócio. A gente conversa lá na agência, às vezes bem é um forte, pouco pesado, mas é muito bom. Pra quem gosta desse tipo de história, é bem legal e é real. Show. Ok. Mitch? Bom, eu, como sou patrocinada pela Netflix, eu trouxe novamente, mas porque eu achei uma forma simples de exemplificar o mapa da narrativa, né? Assim como tem Jornada do Herói, tem partes mais simples também de fazer com mapinha de narrativa. E eu trouxe aqui o Sense8 de novo, pra falar de empatia, que eu acho que é um ótimo exemplo de empatia, aquela conexão com o público. House of Cards pra falar de conflito, que é o que dá, né, o coração do negócio. Breaking Bad pra falar de viradas, que é total, né, acontece o tempo todo. Black Mirror pra falar de clímax, aquela de se surpreender mesmo, né. E Anne com E, que é muito fofinha, não sei se vocês conhecem, ela é bem queridinha, assim, uma série fofa, mas é co-produzida por uma das roteiristas do Breaking Bad, então, assim, é um roteiro super bom, e ela traz aquela parte da mensagem essencial, né, a mensagem principal. Acho que são 5 exemplos bons e que valem a pena. Essa dica Arrasou. foi um Não story. foi uma dica, foram Foi várias bom. dicas. Caramba, bitch. Não tô aqui pra brincar, né? É isso aí, people. Bom, eu trouxe uma série antigona, mas que, cara, ela é incrível até hoje, super atual, que se chama Twin Peaks. Todo mundo já deve ter ouvido falar esse nome, mas nunca já assistiu? Cara, essa é uma série sobre narrativa, com um roteiro impecável, é incrível. E a série, ela segue um agente do FBI investigando o assassinato de uma adolescente super popular, super querida, que é a Laura Palmer. E aí, no decorrer dessa investigação, tu vai descobrindo que a cidade não é bem aquilo, que as pessoas não são bem aquilo, que talvez ela não é bem aquilo. E aí se desenrola de uma forma incrível e o roteiro é maravilhoso. Produção, direção e roteiro é do David Lynch, talvez ele tá ali todos os como coproduzindo, co-dirigindo, enfim, vale muito a pena. Pesquisem. Tem que baixar? Tem que baixar, mas vale a pena, tá, meninas? E meninos bom. também, tudo bom. Tudo bom. E aí, a gente encerra o episódio de hoje do Gumpcast. Tava bom o papo. Tava bueno, né? Eu usei meu TCC fora Boa, do TCC. Ellen! Parabéns! Referencial teórico Gumpcast. É isso aí, e eu te convido a seguir a gente no Twitter, no @Gamp. Confira o nosso site, o gamp.com.br, e não se esquece de compartilhar este podcast com a galera, porque tem a nossa meta. 100 Gampinautas. A gente tá contando contigo, tá? Beleza? Fechou? E te lembro também que tu pode ouvir o nosso programa no Spotify, no iTunes e agregadores. Estamos em todas as plataformas, é só procurar. Eu sou o Matheus Martins e no elenco está Eduardo Brown. Até mais. Ellen Rich. Tchau, amigos. Michael Dias. Beijo, galerinha. Mitch Bragni. Bye, people. Renan Vargas. Tchau, gente. E Roger Uchoa. Voltamos para a parte 5. A saga Roger. Voltaremos. Voltaremos na próxima semana. Até mais. Tchau. Valeus.